É legal porque as pessoas, elas são respeitosas quando elas vão visitar um templo. Elas perguntam o que eu posso, o que eu não posso fazer. Sim. Elas já Aham. perguntam, né? É, Eu posso entrar assim? Eu posso... E dentro da mesquita você tem uma roupa. Às vezes a mulher esquece, ela não sabe, e chega sem o véu. E agora? Eu queria conhecer, será que eu vou ficar? Não, tem uma roupa Tem uma específica caixa pra- com Uma véus, caixa, né? Exatamente. Mas eu vi outro dia nos stories da Mariam, Eu ia falar, lá porque eu consumo o conteúdo dela. Que ela tava... Onde você tava? No Egito. No Egito, e ela tava dentro da mesquita e filmando todas as turistas entrando como se fosse um Entendi. super passeio, sabe? Largado, assim, todo mundo sem o hijab. E aí foi ela bem, falou... tipo, foi uma situação que eu nunca tinha visto. Geralmente, todas as mesquitas que eu vou, sempre as pessoas respeitam muito, todo mundo de lenço, sem decote, cobrindo decote, sem saia curta. Mas lá, tipo, me surpreendeu que as pessoas não estavam nem aí. Entrava e depois tirava, fazendo foto. E lá é um ambiente sagrado, né? Uma casa de Deus, a gente tem que respeitar. Até um dia desses eu vi um vídeo de uma moça que foi pro Vaticano, não sei se vocês viram. Não. E para entrar no Vaticano, lá na igreja, você também tem um código de vestimentas. Acho que não pode decote, não pode alcinha. E aí ela teve que jogar um tecido por cima para poder entrar Eles na entregam, igreja. eles dão... Sim. Não é tecidão, parece um saco de lixo, assim, preto. Uma capa, assim? É, tipo uma capa. E aí, mostrando que também na igreja católica também tem essa questão de você respeitar o templo. Até aqui, eu acho que nas igrejas, você não pode ir com qualquer tipo de roupa, né? Você tem que ter um código de vestimentas quando você vai As encontrar pessoas com até Deus. vão, mas eu concordo que não é adequado, né? Se você tá indo visitar um templo de uma religião que você não conhece, talvez seja melhor a prática perguntar antes, né? Pois é, mas é que Exatamente. acontece que as Bom pessoas não senso. querem. Elas, tipo assim, eu acho que hoje em dia... Querem forçar a barra. É. Eu acho que tipo, a lacração, sabe? Assim, Aham. tipo, eu posso fazer o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu mando em mim, ninguém vai mandar em mim, sabe? Tem hoje em dia esse negócio da internet. Não, tá, mas aí você não entra no templo, É. né? Sim, Exato. mas é que tem tanta Eu gente acho. hoje. Pois é, eu também acredito nisso. Mas tem essa lacração que é de todo jeito impor. É a questão da reciprocidade. Todo mundo gosta de respeito. Sim. Então, é importante respeitar. Respeitar ser a fé respeitado. do outro. Respeitar o local sagrado, mesmo que você não acredite. Né? Eu concordo. Eu acho que é uma regra básica de viver em Básica. sociedade, né? Mas como vocês disseram, a gente tá meio que esquecendo como é que é o básico, né? Exato. Ô Marian, eu também já vi várias vezes você falando sobre a gente estava falando antes sobre o lance do preconceito e tal. Mas assim, você meio que... Você alçou voos mais altos e é um tipo de estrela nas redes sociais. Como é que foi isso pra você? Qual é o impacto real disso na tua vida? Tem a ver com o lance de poder falar mais da sua vida, falar mais do Islã, de certa forma, de uma forma bem mais... De uma maneira que as pessoas consigam entender que não é aquele estereótipo que chega na gente. Então, é muito louco, porque até hoje em dia eu não tenho noção disso tudo, de como as coisas aconteceram de uma forma muito rápida e de quantas pessoas impactam todo esse meu conteúdo, toda a minha fala. Eu sempre fiz isso na minha vida offline, né? De falar sobre a religião, de explicar para as pessoas, porque qualquer lugar que eu ia, as pessoas me questionavam, por que você usa lenço? Em todos os lugares. E aí eu pensei, por que não fazer na internet? Mas não pensei que ia ter essa visibilidade toda ou que uma mulher muçulmana teria voz. Porque quando que uma mulher muçulmana vai ter voz? Quando que um muçulmano no Brasil ia ter um lugar de destaque, sendo que sempre os muçulmanos são considerados ruins ou terroristas? E eu acho que o meu jeito de explicar a religião e não querer impor a religião a ninguém, a minha metodologia, tipo, eu sempre falei assim, eu sempre pensei, como que é mais legal de aprender? É mais legal de aprender com um professor legal, sabe, na escola, quando você tem um professor legal, você não fica com vontade de ir na aula dele, você quer ficar com ele. Então, eu desenvolvi um jeito de falar com as pessoas de um jeito que elas se identifiquem e que elas queiram saber mais e que elas criem empatia. Eu tinha uma personagem que chamava Jennifer.
antes, faz bem no começo. E essa Jennifer, ela era as pessoas que queriam saber sobre a religião. Era aquela pessoa mais ignorante, mas no sentido de ignorante, às vezes... De não conhecer, Não né? só de não conhecer. Ignorante da pessoa, ignorante ruim, sabe? Tá. E aí... Preconceituosa. Preconceituosa, exatamente. Mas voltando aqui. A Jennifer usava peruca. Peruca rosa. Ela usava uma peruca rosa. Mas por quê? O lance é tampar a cabeça. Não, pra ambientalizar a minha personagem. Pra saber Uma quando era ela. personagem, pra saber quem era eu e Tá. quem era a Jennifer. E aí Mas você ela poderia aparecer sem o Não, Não. não posso. Tá, mas a peruca pode. Então, não pode usar peruca, mas como eu tava dentro de uma personagem... Era só pra fazer Era só ali a pra parada. fazer Tá o bom, vídeo, tá bom. né? É. E aí, tipo, eu colocava em cima do lenço. Dava pra perceber que Ah, eu tava de tá. lenço. Ah, então e tudo tal. bem. Entendi. Mas, normalmente, as pessoas na vida não podem usar. Eu Não tenho uma pode, licença poética. Se não for, se não for por necessidade. Agora, nesse caso, ela fazia um personagem, era um teatro, ela queria esclarecer. Então, nesse caso, não tinha problema Entendi, nenhum. entendi. E era E aí? o que só um adendo aqui. O que era engraçado como é que ela cutucava. Como ela chamava, e a forma engraçada. Então, ela tem Deve um ter jeito... passado por isso tantas vezes que Sim, pra ela era sim, fácil, né? Ela Mas sabia a exatamente forma os como ela pontos onde tocar. lidou com isso, né, de satirizar. E eu acho que o que chamou bastante e impactou bastante é que tinha uma percepção da religião ser muito rígida, muito fria, muito séria, e de repente vem e ainda mais muçulmana, oprimida, a muçulmana que não pode falar, tem que esse é o imaginário. Sim. De repente Tem que ser aparece séria, uma moça muçulmana de hijab e brincalhona, que brinca com a situação e que faz... Como assim? Eu fiquei Isso surpresa impacta, também. Isso impacta, chama atenção. E as pessoas elas aprendem muito de forma lúdica, de forma engraçada. No cursinho, a física, a química eram ensinados de forma engraçada para aproximar através de rimas e brincadeiras, Músicas, tal, essas coisas, que era a aula show, né? Isso. Então, a mesma coisa, ela aproximou a religião, não que ela seja uma sheika, uma líder muçulmana, mas ela é uma muçulmana e que trouxe para o cotidiano os ensinamentos religiosos, o cotidiano de uma muçulmana, de uma forma brincalhona, de uma forma engraçada, de uma forma tranquila, Sim. serena. E Sabe? mostrando Leve, o dia a de dia uma da forma família. leve, E falando abertamente sobre assuntos Sobre que as todos os pessoas assuntos, perguntam que as sobre pessoas, casamento. casamento, falava sobre menstruação, falou de qualquer assunto, né? Porque a religião não tem tabu. As pessoas acham que o Islã tem tabu, assuntos que não podem ser falados. Não, todos os assuntos são falados. E aí eu comecei a falar, as pessoas começaram a gostar e querer se interessar, querendo saber mais sobre a religião. E eu fui quebrando os estereótipos que as pessoas tinham sobre a religião e quebrando os preconceitos que elas tinham. E eu sempre falo, não adiantava nada eu querer falar e eu estar falando tudo se a pessoa não quer ouvir. Então, eu fiz a minha parte de falar para as pessoas, explicar e quebrar os preconceitos e falar de 355 mil maneiras diferentes sobre a mesma coisa para elas entenderem. E elas estavam dispostas a ouvir. E isso que é muito incrível. Eu acho que isso tudo fez com que eu conseguisse atingir muitas pessoas. Você está com quase 1 milhão de seguidores. Se for somar as duas redes sociais, já tenho mais de 2 milhões. Caramba. Ô, Mária, e também tem o aspecto, eu imagino, que assim, esse assunto me interessa de verdade, porque eu não gosto de ser um ignorante sobre coisas, sabe? Então, conversar e ouvir outras pessoas falando, eu acho que isso é um sentimento humano, na verdade, de querer conhecer algo que ele não sabe muito bem como é. Especialmente que, assim, na sociedade brasileira não é muito comum, não é algo familiar que a gente vê em todos os lugares, na verdade. Exatamente. Então, quando a gente vê uma pessoa de hijab, Já, a gente... Puta, o que é aquilo ali, cara? O que aquilo ali quer dizer? Por que as pessoas estão usando aquilo e tal? E remete também ao Clone, a novela, Tem a isso coisas também. que elas já assistiram, e aí ou filmes que elas viram, ou viagens que elas fizeram. E Isso. aí, por exemplo, viajou, a pessoa foi para Dubai. Nossa, mas por que elas usam isso? Aí ela me encontra na internet. Aí fala, nossa, uma brasileira, vou conseguir saber por que elas são assim. Ou eu vou viajar para tal lugar.
olha, deixa eu ver qual que é o conteúdo dela, para eu saber o que eu faço ou não faço nesse tal lugar. Então, acho que isso tudo foi fazendo com que as pessoas se aproximassem e quisessem ter essa curiosidade, e também a forma a forma como que eu apresento também. Eu acho que eu apresento de um jeito que eu nunca vi ninguém fazendo. Eu também o jeito que eu faço, que eu falo sobre os assuntos. E é uma coisa tão natural, porque é na minha vida. Eu sou assim na minha vida. E eu só imprimi a minha personalidade do jeito que eu sou. Antes, eu ser quem eu era, tipo, ruim. E hoje, eu ser quem eu sou, tipo assim, é bom, entendeu? Sim. Que louco, né? Não, eu acho maravilhoso, porque é tipo a revolução dos nerds. É, Ser nerd era ruim, né? Exato. Pois é. E é importante